essa bomba de 25 litros, ela foi incluída no sistema de fabricação justamente no ano de 2009. E foi incluída por quê? Em virtude da legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela está dificultando ao máximo produtos que venham ocasionar problemas de coluna, de poste. E a bomba de 25 litros, por ela ser intermediária, entre 50 litros, que é uma bomba muito grande, e uma bomba de 20 litros, que é uma bomba pequena, ela foi embutida nesse mercado. Nós identificamos nessa tabela também, estatística, valores baixos, coeficiente de variação baixos para a energia. Ou seja, a energia pouco vai interferir na nossa pesquisa, ou seja, ela vai ter muito pouca ingerência sobre os valores que a gente vai conseguir no final. Logo a seguida, após nós termos esses valores, média, máximo, mínimo, coeficiente de variação, principalmente os valores mesmo, os valores reais, nós montamos uma matriz de dados de 12 por 10, ou seja, 12 amostras por 10 variáveis, com uma matriz de dados autoescalonados, ou seja, padronizados. Qual foi o objetivo dessa montagem dessa tabela aqui? Dessa tabela, o objetivo foi igualar os pesos das diversas variáveis. Que, por exemplo, a gente voltando para a tabela anterior, a gente dando uma voltadinha para a tabela anterior, a gente observa que o F, que é uma variável que eu até não citei, que é faturamento bruto, é energia elétrica gasta mensalmente, e N é número de funcionários utilizados, custos dos funcionários utilizados mensalmente. A gente observa que se a gente fosse utilizar esses dados brutos aqui, R$ 687.451 contra 2.459, a gente não teria uma visão correta. Então nós precisávamos igualar o peso de cada variável. Por isso que nós sacamos naquela tabela autoescalonada, de valores autoescalonados, que essa conseguiu nos dar uma visão geral. Inclusive, nessa tabela, nós identificamos, mais para frente um pouquinho, a gente vai identificar mais claramente, na próxima tabela, na outra tabela lá, isso. Ali já não pode, aí tem uma outra tabela. Não, mas nessa tabela nós identificamos que existem valores, os maiores valores absolutos para essa tabela, eles se referem a faturamento, principalmente. Os números estão meio apagados ali, mas a gente pode ver, os números estão aqui, né? 685, valores absolutos, os valores autoescalonados lá. Faturamento lá está 0,91. Já está autoescalonado. Já está autoescalonado, certo? O bruto é só nessa tabela. O bruto é só nessa tabela, o autoescalonado. Com base nesse autoescalonado aqui, nós geramos o primeiro gráfico, a primeira certeza de como seria o nosso trabalho, através da PCA. Foi o gráfico das 10 componentes principais geradas, indicando a porcentagem de variância total que cada um explica. A gente analisando esse gráfico aqui, que foi gerado no sistema estatística 7.0, nós identificamos que a primeira componente principal gerada, conjuntamente com a segunda componente principal gerada, a gente explicaria a variância total de em torno de 80% dos dados. Ou seja, se a gente analisasse prioritariamente a PC1, a primeira componente principal, e a segunda componente principal, que é PC1 e PC2, a gente conseguiria um universo de 80% dos dados. Aí nós pegamos e colocamos o gráfico indicando a porcentagem da variação que cada um explica. E cada um explica as variáveis. A PC1, com relação a cada variável, o maior valor absoluto dela
a gente nota que um dos maiores avanços absurdos dela está relacionado a faturamento bruto e está relacionado à venda daqueles produtos que tiveram boa venda. Então nós resolvemos identificar ela como uma variável que ela correspondesse ao desempenho global, desempenho geral da empresa. Ou seja, como que a empresa está desempenhando, porque faturamento tem a ver com desempenho. Já na PC2, nós observamos que o maior valor absoluto que tem ali é relativo à energia. Se o maior valor é relativo à energia, e energia é um custo operacional, nós identificamos a PC2 também como uma variável correlacionada ao custo operacional da empresa. A seguir, nós geramos um gráfico de score entre a PC1 e a PC2. E nesse gráfico de score, nós pudemos observar que, para a PC1, o menor valor negativo, ou seja, aquele que mais dava rentabilidade no sistema da empresa, que é o mês de julho, está bem aqui definido. Já em relação a PC2, observamos que o mês de fevereiro é o maior valor positivo. O maior valor positivo significa o menor custo operacional. Por que o fevereiro tem o menor custo operacional? Primeiro, 28 dias. Segundo, férias. Terceiro, carnaval. Então, automaticamente, o custo operacional da empresa não vai cair mesmo. Então, nós observamos isso aí. Nós observamos também que o maior custo operacional, e nós nunca tínhamos nos atentado isso, ele veio localizado no mês de setembro. Nota-se lá que o maior custo operacional da empresa está em setembro. Então nós identificamos isso aí e foi muito bacana para a gente conseguir ter a finalidade do nosso trabalho, né? Esse aqui já foi o dendograma, porque nós também aplicamos cluster também, que é o HCA, que é a análise hierárquica de agrupamentos. Nós, tacando no dendograma, nós pudemos verificar que esse dendograma, embora a minha seja análise de cluster, ele praticamente sintetizou o que o outro gráfico tinha falado. Por exemplo, foram bem definidos 3 grupos aqui, porque os grupos aqui têm que ter similaridades ou dissimilaridades. Por exemplo, esse primeiro grupo, ele é um grupo bem heterogêneo. E o segundo grupo é um grupo bem homogêneo, ele tem muita similaridade, ele tem pouca similaridade. E a gente nota esses 3 grupos aqui. Agora, por que 3 grupos? Esse grupo aqui é um grupo da chuva. E esse grupo aqui é o grupo do tempo de seca. E aquele é o grupo de um mês atípico, que ele é um mês de seca, que é um mês de férias, mas a gente identificou que ele é um mês atípico. Então foi bom a gente ter identificado esse tipo de situação. Para concluir, a análise multivariada de dados permitiu a extração de informações que não seriam possíveis a partir da análise univariada. A univariada que nós até no começo pensamos em fazer, nós íamos analisar variável por variável. E nós vimos que não ia ficar um trabalho complexo para poder fazer essa união. Então, fazendo essa multivariável, a gente pôde unir as variáveis e fazer uma análise correlacionada entre elas. A aplicação de técnica multivariada PCA permitiu uma redução das variáveis iniciais em apenas 2 novas variáveis latentes, PC1 e PC2, que reteve em torno de 80% da variância total dos dados. Essas informações podem ser de crucial importância para auxiliar o gestor de produção na adoção de medidas que visam aumentar a produção, otimizando os custos operacionais. E, na verdade, eu, que sou o gestor disso aqui tudo, observei esses dados aqui e observei até, inclusive, de forma assustada, porque eu tinha uma outra visão. A minha visão era que fevereiro era um bolsão de situações positivas, e julho era um bolsão de situações
ser negativas. E, na verdade, o gráfico, os dados, a situação toda mostrou que é inversamente. Né? Meses de chuva são meses fracos. Nós utilizamos algumas referências bibliográficas consultadas, são essas aqui.